da associação de magia. Mas uma senhora de aparência simples sobe ao palco, o que surpreende Tatsuya, pois ele pode sentir o presidente, que está escondendo sua presença atrás da senhora. Depois de finalmente se revelar, ele dá uma ação de cabeça para Tatsuya, antes de dizer a eles que apenas 5 pessoas sentiram sua presença antes de ele se revelar. Em seguida, ele faz um discurso sobre como seria benéfico se todos fizessem um trabalho extra para melhorar suas habilidades. Mais tarde naquela noite, Nick tenta praticar sua magia de invocação, mas de repente percebe algumas pessoas suspeitas da espreita. Após um momento para levantar suas ordens, ele corre em direção a eles e joga 3 cartas de background de baixo orçamento neles. Eles percebem isso e tentam mandá-lo para o céu, e suas armas de repente se quebram. No momento seguinte, as cartas de Nick os atingem com algumas correntes para o alto. Mas depois que ele diz que ele e disse que também percebeu que o suspeito comentou a alguns minutos. Ele entende porque eles neutralizaram sem causar nenhum dano maior. No entanto, ele se recusa a aceitar que fizesse todos os elementos porque teria se tornado tudo suíço se Tatsuya não tivesse desarmado os cabandas no último volume. Tatsuya então diz a ele para se dar algum crédito porque tem sido muita coragem para não pegar divinamente tímido com ele depois de ele. Ele antes de jogo para tomar a segurança sobre os intrusos. No dia seguinte, a competição finalmente começa com o primeiro evento sendo as eliminatórias da batalha feminina, mas Mary participa. Assim que a partida começa, um dos competidores tenta desacelerar os outros jogando água, mas Mary, que é uma hippie aposentada, surfa facilmente nas ondas. Enquanto ela continua, também tira 4 feitiços de uma vez. Enquanto ela explica sua estratégia para os outros, ela cruza a linha de chegada, garantindo a primeira vitória para o academia. Depois, Tatsuya se encontra com Kazama e um grupo de oficiais de alto escalão para discutir os impulsos que ele e Nick puxam para o escalão. Kazama confirma que os homens sabem que o time da e diz que ainda não descobriram seus motivos para estar na área. No entanto, eles não aconselham a continuar tomando cuidado, pois suspeitam que o sindicato ainda está de olho no torneio. Horas depois, Tatsuya se junta aos outros na arena para assistir Mayumi participar de uma competição de tiro rápido e, como esperado, ela derrota facilmente seus oponentes para garantir a segunda vitória da academia. Após mais um dia de múltiplas vitórias em concursos femininos, Tatsuya, Mayumi, Ken e Suzuki vão para a guerra de engenharia, onde os meninos informam que suas chances de se destacarem como os melhores são muito pequenas, pois eles geralmente perdem nos eventos masculinos. Horas depois, Tatsuya volta para o seu quarto com um pacote do chefe do FNP. Mas então, o único nome da turma aparece para passar um tempo com ele. Ele rapidamente diz que sim, minutos depois, eles chegam em uma sala de treinamento atrás do hotel. Mas depois que Léo ativa o novo CAD, ele desencaixa. Então Tatsuya explica como ele ainda pode funcionar como uma espada, apesar de estar separado. Léo então prossegue para destruir um monte de reatores de teste no No dia seguinte, ele também participa com o evento de pânico de batalha feminina. No entanto, ao contrário do que aconteceu da última vez, uma competidora acelera demais e colide com ela, fazendo com que ela perca o controle de sua prancha e colida com a calçada. Felizmente, os médicos conseguem resolver quaisquer ferimentos. Mas a história do próximo conflito e que ela precisa de no mínimo 10 dias para se recuperar. Maria então pergunta sobre o competidor que colidiu com ela. Então Maria explica que ela só sofreu com metas. Entretanto, ela também diz a Mary que suspeitam de jogo simples, porque alguém deve ter usado magia para fazer ela perder o equilíbrio. Isso faz com que Mary se lembre de que a água parecia mudar de direção repentinamente antes de ela cair da ponte. Maria então diz para ela não se preocupar com isso, porque Tatsuya já conseguiu algumas das filmagens. Muito depois, Tatsuya termina de rever o vídeo em seu quarto de hotel e diz a todos que tudo foi um plano para garantir que Mary fosse preocupada. Mas para intercorrer o acidente, ele quis explicar que todos os competidores sabiam foi hackeado para aumentar a velocidade ao invés de desacelerar. Quando todos perguntam quem poderia ter feito tal coisa, Tatsuya responde que tinha que ser um dos funcionários. Mas Miyuki se recusa a acreditar nisso, porque cada escola tem seus CADS cuidadosamente guardados o tempo todo. Tatsuya ainda insiste que tinha que ser um membro da equipe, porque em algum momento durante o torneio, todos os cards são entregues à equipe do torneio para serem guardados com segurança. Mais tarde naquela noite, ambos são chamados para uma reunião onde Miyuki é informada para substituir Mary na competição de terceira unidade. Miyuki inicialmente recusa, dizendo que não está apto para substituir Mary, mas Mary aceita. Isso funcionar. Durante a competição de tiro rápido para levar no dia seguinte, Suzuki usa toda a arena como seu grande operação mágica, graças ao seu C. Ao ver isso, Mayumi e os outros são paralisados. Eles não esperavam que as unidades de engenharia de Tatsuya fossem tão boas. Dias depois, Tatsuya encontra-se com Suzuki e ela promete garantir que todos reconheçam suas habilidades vencendo novamente. Poucos minutos depois, ela transforma seus oponentes em tinta de chão para que Mayumi elogie Tatsuya por usar sua mente brilhante para atualizar o card de Shizuku. No entanto, a garantida vitória para eles.
Então Suzune informa que o Conselho da Universidade de Magia já planeja adotar o golpe final de Shizuku como parte do seu índice. Apesar disso, Tatsuya se recusa a receber crédito por seu trabalho e pede que não mencione seu nome como o desenvolvedor. Enquanto isso, os colegas de equipe de Masaki se reúnem para discutir seus fracassos não tão surpreendentes até o momento. Após Masaki notar que a primeira academia só está vencendo por causa do engenheiro misterioso que trabalha em seus CADs, para usar sua magia no card dela para um evento de batalha, mas ele recusa já que isso comprometeria o trabalho de Azuzu. No entanto, ele se oferece para ajudar com a estratégia dela. Graças a isso, ela realmente consegue garantir a vitória. E assim que ela cruza a linha, ela corre para Tatsuya e agradece a ele enquanto chora muito porque ela nunca tinha ganho uma partida. Na mesma época, líderes do Sindicato Dragão Sem Cabeça se reuniram para discutir o torneio e concordaram que precisam encontrar uma maneira de garantir que a escola de Hazaki ganhe o torneio. Para que isso aconteça, eles decidem levar a sabotagem de cada um da primeira academia um pouco mais a sério. No dia seguinte, Shizuku participa do evento de quebra de pilar para iniciantes e derrota facilmente seu oponente novamente graças à ajuda da Tatsuya. Depois, Yuki também entra na arena para sua partida de quebra de pilar e conquista mais uma vitória para a primeira academia. Durante uma festa noturna algumas horas depois, Tatsuya é cercado por um grupo de fãs adoradores que continuam louvando e falando sobre como ele é incrível, apesar de seus esforços para evitar o reconhecimento. Ao ver tudo isso, Shun fica furioso e sai para então seus amigos vão atrás dele para perguntar por que está chateado. Ele então faz com que eles prometam vencer a partida de código do monólico sem a ajuda de Tatsuya, porque eles querem provar que os alunos deles são melhores do que outras alunas inúteis como ele. No dia seguinte, Tatsuya e Miyuki encontram Masaki e Shikiro a caminho da arena, e Tatsuya imediatamente pergunta se eles têm algo a dizer, já que estão bloqueando seu caminho. Shikiro então diz que estavam apenas curiosos para conhecer o engenheiro genial que traz a maioria das vitórias da primeira academia. Depois que Miyuki sai para se preparar para a partida, Tatsuya percebe os olhos estranhos de Masaki observando sua beleza. Então ele diz para focarem nas próximas partidas. Depois de ficar em casa, ele ajuda a Tatsuya tentando superando a partida de código monólico. Então Tatsuya lhe deseja sorte e diz que ele não participará. Muito tempo depois, Tatsuya acaba em seu quarto lembrando como Masaki se juntou ao exército há 3 anos e usou uma habilidade de magia de ruptura para visualizar um invasor para o nosso reino. Embora ele se tornasse famoso como o Príncipe Escarlate por causa disso, Shikiro se tornou um prodígio da nova geração e seu cérebro de supercomputador se levou a identificar um dos códigos cardinais, que inicialmente se pensava existir apenas na teoria. Ao perceber que ambos são a combinação perfeita, Tatsuya fica preocupado com o Shun e seus colegas cabeças quentes que vão enfrentá-los na partida de código no limite. No dia seguinte, Tatsuya chega à terra de Inverno e está descobrindo que a equipe de Kun foi soterrada depois que um tipo surtido desabou durante a partida. Depois de explicar como tudo aconteceu, Shizuku se recusa a acreditar que foi apenas um acidente, mas Mayumi diz para ela não fazer especulações, pois não tem provas para sustentar suas alegações. Tatsuya então pergunta como a equipe está indo, e depois de dizer a ele que eles estão recebendo tratamento no hospital, Mayumi leva Tatsuya de lado e pergunta se o time da escola deles está sendo alvo de propósito. Depois de pensar um pouco, Tatsuya decide contar a ela tudo sobre o sindicato dos dragões sem cabeça e os movimentos que estão fazendo no torneio. Mas isso faz Mayumi perceber que Tatsuya está envolvido em uma perigosa, então ele aconselha a ter cuidado. Enquanto isso, ele fica animado para anunciar o processo de ser agora antes de ir para a primeira prêmio e terá escolha para não ser se retirar do torneio. Durante a partida do início do round dela, no dia seguinte, a Rússia vai alguns engenheiros de outras escolas dizendo que a sequência card que os atletas da primeira academia usam é semelhante a de um anel para o filho. Seus neurônios geralmente dominantes imediatamente conectam os pontos. Tatsuya imediatamente recusa, dizendo que os outros atletas não ficariam felizes se o Lone Reserva os representasse. No entanto, Tatsuya diz a ele para parar de usar a desculpa de ser a Lone Reserva para sair da partida quando todos sabem que ele é forte o suficiente para vencer. Isso faz com que Tatsuya mude de ideia, mas ele só concorda com a condição de que realmente serão seus companheiros de equipe. 4 horas depois, Tatsuya entra na expedição de papéis e assegura que ficarem bem porque ele será o responsável por mostrar seu CADS. Ele também lhe dá um curso intensivo sobre como o jogo é jogado e cria a formação para garantir que eles ganhem. No dia seguinte, o novo time participa de sua primeira partida, então Tatsuya decide mostrar algumas de suas habilidades. Ele